Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos dar sequência a uma discussão sobre a questão da criminalidade, da convivência dessas organizações criminosas com a sociedade brasileira. Já tratamos do terror no Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos tratar das facções e milícias no Rio de Janeiro. Isso tem assumido uma proporção grande a área controlada por essas facções e milícias no Rio de Janeiro, de maneira que é preciso compreender um pouco esse processo, quem está por trás desse controle, o que eles impõem à sociedade, como a sociedade recebe isso, né? E nós temos a satisfação de ter concluído uma pesquisa, de ter pessoas que concluíram uma pesquisa agora sobre esse tema no Rio de Janeiro, com apoio da Fundação Heinrich Böll. Eu vou apresentar para vocês, então, as duas pessoas que vão nos trazer essas informações. Eu quero apresentar para vocês a Monique Batista Carvalho. A Monique é socióloga, é doutora em Ciências Sociais pela UERJ, é professora adjunta do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da UERJ, pesquisadora associada ao Coletivo de Estudos sobre Violência e Sociabilidade Urbana, o SEVES, também da UERJ, pesquisadora do Cidades, que é o núcleo de pesquisa urbana, e atuou como gestora em diferentes programas sociais em parcerias com o governo federal, estadual, municipal e com instituições do terceiro setor. Muito obrigado, Monique, por estar aqui com a gente. Vou apresentar para vocês também a Lia de Matos Rocha. É socióloga, é doutora em Sociologia pelo IUPERJ, é coordenadora do Cidades, do Núcleo de Pesquisa Urbana, da UERJ, é professora associada do Departamento de Sociologia da UERJ, é pesquisadora associada também do Coletivo de Estudos sobre Violência e Sociabilidade, o SEVES. Em 2018, a Monique e a Lia, juntamente com a Márcia Leite e a Juliana Farias, fizeram uma coletânea sobre a militarização no Rio de Janeiro da pacificação à intervenção. Uma contribuição importante para compreender esse processo no Rio de Janeiro. Também quero agradecer você, Lia, de estar aqui com a gente, né? E vamos, então, começar um papo para esclarecer os nossos telespectadores sobre o que é que está acontecendo no Rio nesse momento, né? Eu queria, então, começar pelo básico, né? Facções. O que são as facções? Milícias. Quem compõe essas milícias, né? Eu gostaria de começar, então, com a Monique. Depois a gente continua jogando a bola para frente. Monique, você pode ajudar a gente a compreender isso? Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de dizer que estudar violência no Rio de Janeiro é um desafio, porque os personagens que compõem, né, esses grupos, eles são múltiplos, diversos. Então, no cenário atual, né, a gente tem uma composição em que envolve facções do crime organizado, assim denominado já desde os anos 80, né, e essas facções estariam muito envolvidas com a comercialização de drogas ilícitas, e mais recentemente, final ali dos anos 90, início dos anos 2000, um agrupamento, né, que começa com uma junção de policiais militares, bombeiros, alguns agentes das forças de segurança que formariam as milícias. Isso é histórico, né? Tem vários textos, né? Várias outras publicações que falam sobre isso, mas o que a gente identificou nessa nossa última pesquisa é que esses papéis estão um pouco embaralhados, né? As atuações tanto das facções, das chamadas facções, quanto das chamadas milícias, estão muito similares, né? Com algumas similaridades, e foi isso que a gente tentou esmiuçar, né? Essas relações entre tráfico e milícia, baseado no conflito,
e muito na vida dos moradores, né? Como isso impacta a vida dos moradores. É isso. Muito bom, mas eu ainda preciso entender melhor o que são as facções. Se a Lia puder ajudar também, são várias facções, é uma só? Como é que elas se relacionam entre si? O que é esse tema do controle do território? As quadrilhas de traficantes de drogas ilícitas, né, são muito conhecidas já na história do Rio de Janeiro. A gente tem pesquisas, né, desde os anos 80 mostrando suas dinâmicas, como elas se formam, como elas operam. E isso sempre foi objeto de atenção não só da academia. Nós fazemos pesquisa, por exemplo, Monique e eu, né, junto com outros pesquisadores, nós fazemos pesquisas sobre esse tema há mais de 20 anos, e tem gente que pesquisa esse tema há 30, 40 anos, e foi também foco de atenção das políticas públicas, né, do Estado. Então, quando a gente pensa em crime no Rio de Janeiro, até recentemente se pensava em tráfico de droga, traficantes de droga. A gente agora, nessa pesquisa, está tratando de um assunto que se tornou incontornável no Brasil, que é a questão das milícias, e estamos propondo fazer uma comparação entre as formas de atuação e os impactos sobre a vida, né, das pessoas que moram nas favelas, nas periferias, desses dois tipos de grupo. Então, as facções de tráfico de droga são tanto os comandos, né, os grupos que se reúnem, eles têm se movimentado muito na cidade em função não só do aparecimento das milícias, mas também das últimas políticas de segurança pública. Então, a gente antes tinha, até 10, 15 anos atrás, os comandos muito determinados, né? O mais conhecido deles, que tem a maior predominância no Estado, já existe desde a época do fim da ditadura militar no Brasil, mas esses grupos vêm se transformando, se reorganizando, se reagrupando, produzindo alianças, e é por isso que a gente escolheu chamar de facções. E qual é o tamanho desse território controlado no Rio de Janeiro pelas facções, hein? Vocês têm algum dado sobre isso? Pode ser. Nós não temos dado da nossa pesquisa, né? Mas colegas, parceiros nossos que trabalham no núcleo da UF, que é o GENI, Grupo de Estudos do Ilegalismo no Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa com dados do Disque Denúncia, porque como a gente tem comprovado, essa situação tem se modificado muito, né? Os controles territoriais têm se modificado muito. Então, eles fizeram uma pesquisa com dados do Disque Denúncia, a partir da denúncia das pessoas sobre a presença de grupos armados no seu local de moradia, e chegaram a dados bastante alarmantes, né? Mais de 50% da cidade é dominada por grupos armados, mas a maior parte desse território é dominado por grupos de milícia. As facções hoje ocupam menos espaço, né? Possuem menor ocupação territorial, ainda que seja grande o número de moradores que vivem nessas áreas, né? São os grandes complexos de favela, como o Alemão, como a Rocinha, mas espacialmente, territorialmente, as milícias hoje em dia ocupam a maior parte da cidade. E como é que as facções exploram o seu negócio nas favelas? Você, Monique, podia contar para nós isso? Porque temos que fazer uma distinção. O que fazem as milícias, o que fazem as facções, né? Então, né, historicamente, o tráfico estava muito concentrado em comercialização de drogas, né? A ideia da venda, né, das mais diferentes drogas, né, que são proibidas, e aí, para proteger o seu comércio, aqui no Rio de Janeiro, chamado de boca de fumo, eles, né, se armam, enfim, né, tem toda essa história já estabelecida. O que a gente percebeu, identificou na pesquisa, foi que, para além, né, da comercialização das drogas, né, maconha, cocaína e outras drogas, também eles, em alguns territórios, começaram a fazer, a cobrar a taxa de segurança, a fazer meio que uma mediação na comercialização de terrenos,
sobretaxar, né, comércio de cigarro ou comércio de água. Então, a gente foi identificando esses outros comércios, né, digamos assim, essas outras possibilidades que a gente não tinha casos anteriores, né? Então, isso foi uma coisa que a gente identificou muito nova, né? O tráfico, ele se concentrava muito na venda de drogas e, ao que parece, pelo menos nos territórios em que a gente fez a pesquisa, esse comércio está se diversificando, né? Eles estão atuando também em outras áreas, né, nas favelas. Eu tinha entendido, pelo pouco que eu pude dar uma olhada na pesquisa de vocês, de que as milícias é que cobravam as taxas, né? Taxa de gatonete, taxa de água, taxa de gás, ou mesmo para a segurança, né? E as facções ficavam mais no comércio das drogas. Lia, é verdade isso ou está havendo uma mistura? O que a nossa pesquisa tentou captar é exatamente as diversas possibilidades de relação entre tráfico e milícia nos territórios. E o que chamou a nossa atenção mais fortemente é a questão econômica. É na questão econômica que tem que se aproximado muito a forma de atuar das facções, né, de traficantes de drogas ilícitas e os grupos de milicianos. Então, a gente observa, por parte das facções de tráfico de drogas, uma certa milicialização. Eles começam, em alguns lugares, né, a cobrar as taxas, a ter uma atuação próxima a que os grupos, né, de milicianos já têm historicamente, desde que se tem notícia desses grupos. E as milícias, por sua vez, elas têm também diversificado a atuação delas, inclusive entrando no ramo de venda de drogas ilícitas, de comércio no varejo de drogas ilícitas. Então, o Rio de Janeiro hoje tem essa mistura, né, de práticas. É difícil, por isso que a pesquisa buscou olhar o impacto disso na vida dos moradores, porque do ponto de vista de quem mora nesses territórios, em alguns casos faz pouca diferença se quem controla o território é um grupo armado de milicianos ou um grupo armado de traficantes de drogas. Os moradores estão submetidos à mesma superexploração econômica que nós caracterizamos, né, na pesquisa como um empreendedorismo parasitário. O nível de cobrança, o nível de extorsão está altíssimo. Quase nenhum recurso econômico dentro de um território hoje em dia não tem que pagar alguma taxa a algum grupo criminoso. Ninguém que tenha negócio consegue funcionar sem ter que pagar uma taxa a algum grupo armado. E mesmo os moradores, que às vezes ficavam fora dessas cobranças, né, hoje em dia estão sendo também pressionados, ameaçados a pagar também taxas, sem contar o superfaturamento no valor do gás, no valor do transporte alternativo, no valor de serviços como TV a cabo, internet, etc. Então, mas aí eu fico em dúvida. As facções e as milícias não estavam disputando os territórios? Elas não estavam brigando entre si? Vocês estão falando em operações consorciadas. O que é isso, hein, Monique? Sim, a disputa ela permanece, né, entre facções e milícias, entre diferentes facções e entre diferentes grupos de milícia. Então, isso é um dado do Rio de Janeiro, né, especialmente na Zona Oeste, né, essa disputa está muito intensa. Contudo, em alguns lugares, a gente identificou o que a gente chamou, né, de operação consorciada, que é uma atuação conjunta do tráfico da milícia nos territórios. Então, você tem uma atuação, né, numa parte do território ou numa oferta de serviço gerenciado por grupos de miliciano e outra parte gerenciado pelo tráfico. Há aí uma negociação entre entre os dois grupos que permitem ficar, né, nos territórios, mas também é interessante observar que em momentos de conflitos, essa negociação ela é muito frágil,
né? Porque em momentos de conflito, os grupos também se unem ou se separam. Então, há um constante perigo, né, em relação aos moradores, e essas, né, que a gente determinou de operação consorciada, ela é momentânea, ela está ali para atender um determinado propósito, né, um determinado acordo, mas que pode ser desfeito a qualquer momento. Além disso, né, também tem acordos entre grupos de milicianos e grupos de facções, né, porque não é uma facção e não é um grupo de milícia. Então, são vários, e esses, dependendo do território na cidade do Rio de Janeiro, há maior proximidade entre milícia e tráfico e maior distanciamento entre milícia e tráfico. Tudo depende muito do território, de qual grupo. De toda forma, né, conforme a Lia também já falou, a vida dos moradores é sempre colocada em risco e os moradores vivem sempre sob um cerco, seja, né, de grupos milicianos ou de grupos de traficantes, né? Eu acho que o central é que, independente da prática que se estabelece naquele território, é um morador que acaba sofrendo as consequências, seja pela superexploração econômica, seja pela falta de segurança pública. Só para completar, Silvio, o retrato que emerge do Rio de Janeiro a partir da nossa pesquisa é o retrato de uma cidade como uma colcha de retalhos, uma cidade fatiada entre diferentes grupos armados, e esses grupos armados podem criar alianças, criar oposições, conflitos, disputas, operar conjunto e operar, né, de forma conflituosa, dependendo do interesse econômico que tiver em jogo naquela localidade. Então, a operação consorciada, a gente usou o mesmo termo que se usa aqui no Rio de Janeiro para falar sobre projetos público-privados, formas de exploração da cidade, como Porto Maravilha, etc., né? Porque a gente está querendo chamar atenção para essa dimensão que, se é o interesse econômico que está em jogo, tudo é possível em termos de acordo. Se imaginava muito no Rio de Janeiro uma separação forte entre traficantes de drogas e milícias, uma separação moral. As milícias, inclusive, se legitimaram muito aqui no Rio porque elas ofereciam segurança, elas ofereciam uma vida tranquila, uma vida de prosperidade para os moradores das suas áreas de atuação, progresso, urbanização. Então, elas tinham uma legitimidade social muito grande. O que a nossa pesquisa observou é que essa legitimidade, pelo menos nos lugares onde a gente fez entrevista, é uma legitimidade que está diminuindo, porque a sobretaxação, a superexploração e a presença de confrontos, um dos locais onde a gente fez pesquisa, por exemplo, que é na Praça Seca, ela tem recorrentemente aparecido nas televisões como palco de confrontos armados abertos, o que não era uma característica local, né? Então, essa ausência, essa impossibilidade de continuar oferecendo essa segurança e esse progresso tem feito com que as milícias percam muita legitimidade. Bom, mas e o Estado? Cadê o Estado? Quer dizer, num território que supostamente tem que obedecer às leis, que tem que ter a presença do Estado, não só na forma de controle, mas na forma de políticas sociais também, não é? Não está tudo na mão do crime? Quer dizer, onde é que está a presença do Estado nessa discussão, Monique? O Rio de Janeiro, né, as favelas do Rio de Janeiro, elas têm uma modalidade de presença do Estado muito particular. A ideia da ausência do Estado por completo, ela não é completamente verdade, né? Você tem escolas, você tem posto de saúde, você tem a própria polícia, mas a oferta de serviços, ela fica muito refém dos conflitos armados. Então, por exemplo, quando tem um conflito, a escola não funciona, o posto de saúde fecha mais cedo, isso tem consequências para a vida dos moradores. Para além disso, né, na questão da segurança pública, esse desenho, né, da relação entre polícia e, né, milícia ou tráfico no Rio de Janeiro também é muito singular. Você
né, nessa pesquisa que a Lia citou do GNI, eles identificam também que em determinados territórios em que tem atuação da milícia, tem poucas operações policiais, porque as operações policiais também são um ponto de confronto, né? Também são um ponto de conflito e, enfim, né, de morte. A gente tem acompanhado nos últimos anos um aumento, na verdade, um retorno dessa prática que né, com a política das unidades de polícia pacificadora, elas tinham um pouco reduzido, mas nos últimos anos tem aumentado e né, a gente acaba lendo essas operações policiais como a política de segurança pública, né, da atualidade, e essas intervenções têm gerado chacinas, né, o assassinato de pessoas num número muito elevado. Isso né, tem chamado muito a nossa atenção. E, em geral, essas operações e essas chacinas ocorrem em áreas de facção e de uma determinada facção. Então, as forças de segurança acabam contribuindo também para uma divisão da cidade do Rio de Janeiro, em que você consegue observar onde tem atuação de milícia, onde tem atuação de tráfico. Uma coisa interessante que a gente percebeu também é que se, né, no início das informações sobre a milícia tinha a atuação de ex-policiais ou de policiais muito marcado, né? Inclusive isso foi apresentado na CPI das milícias, né? Os envolvidos foram condenados, enfim. Mas hoje em dia você tem uma mistura, né? Você tem também pessoas que nunca foram envolvidas com as forças policiais, com as forças de segurança, mas que organizam milícias em áreas da Zona Oeste. Então, você tem uma mudança, né, na forma de atuação desses grupos. Claro que você não constitui uma milícia sem o aval, né, de certas figuras, né, de domínio dali do território, mas já é possível observar grupos de milicianos em que você tem pessoas que não necessariamente são oriundas das forças policiais, né? Enfim, isso é um ponto interessante que a gente identificou também. Para mim, crime organizado não é só horizontal. Ele tem que ter políticos, ele tem que ter alguém do judiciário, ele tem que ter, enfim, um respaldo que o proteja das possíveis represálias que o crime precisa ter, né? Quer dizer, quando a gente fala de milícias, nós estamos falando de um Estado misturado com as milícias, é isso? Silvio, infelizmente, nós estamos falando disso, sim. No Rio de Janeiro, pelo menos, né, não é característica daqui, não é exclusividade daqui, mas eu acho que o Rio de Janeiro talvez hoje seja um dos casos mais gritantes disso. O que a gente tem é esses grupos armados, eles não precisam mais de uma mediação para chegar até o poder, né? São os próprios membros dos grupos armados que chegam ao poder, como nós já tivemos casos de deputados, de vereadores, né, que são reconhecidos e foram julgados, né, e condenados como participantes de milícias. Então, a ideia de que grupos de matadores, né, grupos de extermínio sempre existiram na política brasileira, mas especialmente no Rio de Janeiro, né, sempre foram presentes na vida dos cariocas desde a época da ditadura militar, etc. O que o fenômeno das milícias explicita é que esses grupos de matadores, grupos de extermínio, eles abriram mão de precisar de políticos que os representassem, que defendessem seus interesses. Eles agora diretamente representam seus interesses dentro da política institucional, e diversas investigações que estão em aberto aí no Brasil, né, na esfera tanto estadual quanto federal, indicam que nós não temos ideia da extensão em que esse poder chegou. Existem indicações, existem investigações que apontam a relação de grupos milicianos com políticos muito importantes, né, aqui do Rio de Janeiro, especialmente.
Então, isso ainda é algo que está em investigação. Para a gente, isso faz diferença, né, olhando da perspectiva dos moradores, porque os territórios de milícia, apesar da prática ser cada vez mais parecida com a do tráfico de drogas, eles são territórios que sofrem menos com as operações policiais. Então, isso aumenta a sensação de segurança, aumenta a sensação de você poder investir, né, na sua casa, porque você espera ter um futuro ali. Nos territórios conflagrados, nos territórios em que os conflitos são constantes, isso é muito mais difícil. Então, as milícias gozam de uma vantagem política relativa em relação às facções de tráfico de drogas. Mas, na dinâmica, né, no tabuleiro de xadrez do Rio de Janeiro, muitas vezes o Estado opera como um ator, mais um ator dentro do confronto, né? E não como uma força que estaria acima, que estaria mediando e regulando os conflitos, né? Na verdade, ele parece ser mais um ator desse tabuleiro. Muito bom. Eu fiquei em dúvida, vocês falaram da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas eu imagino que se a gente olhar para a Baixada Fluminense, a extensão do controle das milícias e do crime organizado é maior, não é? Vocês têm algum dado sobre isso, Monique? A nossa pesquisa se concentrou no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, mas esse fenômeno da milícia, especialmente na Zona Oeste, que é uma área específica, né, talvez a maior área, né, da cidade, ela faz fronteira com a Baixada Fluminense. Então, você tem também atuação, né, de milicianos na extensão da Baixada Fluminense. Se a gente for pegar, né, historicamente, os grupos de extermínio, muitos se constituíram, né, em cidades da Baixada Fluminense, então tem uma força, né, de atuação nessas regiões, e aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando especificamente dos confrontos, porque esse controle territorial, ele já existe, né, ele existe e permanece, mas o que nos chama a atenção é esse desencapsulamento né, essa aparição desses atores de forma a controlar os seus territórios e a disputar territórios. Então, isso acontece na Baixada, entre os próprios grupos de milicianos, diferentes grupos de milicianos, mas também acontece na região metropolitana, especialmente São Gonçalo, né? Você tem registros, né, desses grupos operando em São Gonçalo, em Itaguaí, também, você tem em outras cidades, né, especialmente da região metropolitana do Rio, uma forte atuação, uma forte visibilidade desses conflitos provocados pelos milicianos, pelas milícias. Por outro lado, também, com as políticas com a política de pacificação, né, dos últimos anos, ela expandiu, expulsou, né, traficantes de drogas do Rio de Janeiro para outras cidades, né, do estado também. Isso é uma coisa que eu, pelo menos, não me dediquei a fundo a estudar, mas pelo que eu acompanho, né, do ponto de vista da produção dos colegas, você tem registros de cidades menores, né, como cidades menores não, mas cidades médias, com uma atuação, com uma maior atuação do tráfico de drogas, que antes você não tinha esse registro. Então, algumas cidades como Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, e também cidades da Baixada Fluminense, são identificadas, né, com um aumento dessa criminalidade. Então, a nossa pesquisa se concentrou na cidade do Rio, mas é possível, né, ampliar esse olhar e fazer pesquisas também, né, com relação à violência urbana em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, como no Brasil também. A gente está vendo essa ampliação das facções, especialmente, né, a gente tem acompanhado um pouco isso para outros estados, né, na região norte, na região nordeste, você já tem, né, já aparece notícias de outras facções também com controle, né, do território, disputas pelo território. Então, eu agora estou curioso, porque, por exemplo, a gente tem informações de que existem facções explorando ilegalmente o garimpo de ouro na Amazônia, né?
e uma disputa em alguns lugares do Nordeste do PCC, que nasceu em São Paulo, com outras organizações. Nós passamos a olhar para multinacionais do crime, hein, Lia? Com certeza, eu acho que as formas que o capitalismo, né, tem avançado e tem se reestruturado, elas obviamente também vão ter reflexo, impacto na forma de organização do crime. Essas redes, as formas como não só se explora, né, e se comercializa tanto drogas, né, quanto outros produtos, mas também na própria ideia do know-how, do conhecimento, né? Uma das localidades que a gente pesquisou era uma região de controle de uma facção, né, de vendedores de drogas ilícitas, mas o que os moradores contaram para a gente é que era fato notório na localidade que eles tinham contratado um miliciano para dar um know-how, né? Então, nós sabemos que o que circula, né, no Brasil não são só redes de escoamento e de produção, né, de drogas, né, ou de outros produtos ilegais, mas também esse conhecimento, né, essa prática e essa migração de pessoas que vão levando novas formas de organizar e de atuar do ponto de vista criminal. Por isso que, para nós, é muito importante, não só em relação a essa pesquisa, mas a essas pesquisas que nós fazemos há mais de 25 anos e a todos os engajamentos que nós temos também na discussão sobre os direitos humanos que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Deixar sempre claro que o problema da violência no Rio de Janeiro não é concentrado nas favelas, né? Não está exclusivo das favelas. As favelas são um lugar onde, por várias razões, inclusive históricas, o desmando, o poder arbitrário, a violência são executados com mais naturalidade, né? Com mais legitimidade. Mas as favelas não são o ponto principal da pobreza, né? Nós tivemos na história recente do Rio de Janeiro operações de inteligência que desmontaram contrabando de armas muito mais eficazes do que qualquer operação e que não aconteceu em nenhuma favela, aconteceu num bairro, num condomínio de classe média alta do Rio de Janeiro, e a apreensão de fuzis foi a maior apreensão da história. Então, nós sabemos, né, historicamente, não só pelas políticas, mas pela própria atuação, né, desses diversos grupos de militantes e de ativistas dos direitos humanos, que as operações, a política de segurança que tem sido implementada no Rio de Janeiro, ela não é eficaz, ela não é efetiva, ela não causa nenhuma mudança nesse cenário, e o que temos comprovado é que, mais recentemente, ela contribui para o agravamento dessa situação. Como é que um prefeito, como é que um governador consegue governar com controle, com 50% do território da cidade controlado pela ilegalidade? Monique. É uma questão fundamental, né? Pensar como que os gestores públicos, especialmente, né, os chefes do executivo, prefeito, governador, têm controle sobre isso, especialmente o governador, né? Que é o chefe da área de segurança, né? Quem controla a segurança pública é o governador, está na Constituição, o governador dos estados, né? São os governadores. O Rio de Janeiro, ele sempre foi marcado por essa mistura, né? Até o final da gestão, da penúltima gestão, né? Você tinha a Secretaria de Segurança Pública, em que você concentrava né, as políticas de segurança que envolvem atuação, né, patrulhamento, mas envolve também investigação, inteligência, né? Concentrada numa instituição, e no último governo, a Secretaria de Segurança acabou, e você tem duas secretarias, uma Secretaria de Polícia Militar, uma Secretaria de Polícia Civil. Isso, por si só, já dificulta as investigações, né? Porque você precisaria de duas forças que se conectem, que conversem entre si. E aí você tem uma força que é responsável pela investigação e outra força que seria responsável pela segurança, como é que eu posso dizer, pelo controle, né? Por estar na rua e tudo mais. Então, para
né, esse diálogo se torna muito difícil. Por isso que a gente fala que nos últimos anos você não tem uma política de segurança clara, né, no Rio de Janeiro. Você tem uma série de intervenções que nos parece arbitrária, mas eu não acredito nessa arbitrariedade, eu acho que é um projeto mesmo, para que haja um fortalecimento de determinados grupos na cidade, do crime organizado. Então, eu acho que é difícil gerir, mas também acho que tem uma vontade de que as coisas aconteçam dessa forma. Então, para além disso, né, com relação à prefeitura, por exemplo, tem um projeto de militarização da vida. Então, você pensar, por exemplo, que a Guarda Municipal, que é uma instituição em que deveria proteger os indivíduos, controlar ali a ordem urbana, né, a ordem pública urbana, né, fazer um papel mais de controle, tem todo um debate na Câmara dos Vereadores para que essa força seja armada, né? Não só atue nessa proteção, mas atue com armas de fogo. Isso contribui, né, para essa mistura de força e de poder na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você tem todas as forças que... Na verdade, isso é até a compreensão do que seria segurança pública, né? Segurança pública não é só pessoas armadas na rua, mas é toda uma gestão de uma cidade com iluminação, com asfalto, com políticas de lazer, com espaços, né, de cultura, que as pessoas possam... transporte público, tudo isso envolve a segurança pública. Então, você não... as últimas gestões, elas não estão pensando nisso, elas estão pensando nesse controle do crime organizado e um controle muito específico, né, nas áreas de favelas, como a Lia falou, o problema da violência urbana se concentrasse ali. E a gente, né, olha a cidade do Rio de Janeiro e vê que não é assim, né, não é assim que funciona. Enfim, acho que é um pouco por aí. Vocês têm... Você quer completar, Lia? Eu só ia complementar que, como você mesmo perguntou sobre a questão da internacionalização das redes, etc., também nós sabemos que qualquer solução isolada, seja numa cidade, seja num estado, não vai ter efeitos duradouros, né? O próprio caso das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, a gente também fez pesquisa, o livro que nós publicamos em 2018 é resultado de um projeto de pesquisa sobre as UPPs e como elas incrementaram a militarização na cidade, mas as UPPs eram uma política isolada, né? Era uma política que incidia sobre algumas favelas do Rio de Janeiro e que tiveram como efeito não só a consolidação das milícias na Zona Oeste, como a disseminação de grupos criminosos para outras regiões da cidade, não apenas a Baixada mais imediatamente pela proximidade, né? Mas o crime se reorganizou no estado todo e também teve impacto na reorganização das alianças com facções de outros estados. Então, se você pensar em qualquer solução isolada, isso a gente já sabe há muito tempo, né? Soluções isoladas no combate à criminalidade, na questão da segurança, elas só produzem reconfigurações, transformações nas dinâmicas criminais. Elas não resolvem, né, em termos concretos, a questão da segurança pública. A questão é que eu acho, como a Monique falou, né, nós sabemos disso, né? Temos muitos pesquisadores, não só na academia, né, mas em diversos órgãos da sociedade civil também, que já sabem disso. Se as políticas continuam sendo pensadas dessa forma isolada, é porque há um interesse político na continuidade dessa situação. Nós vamos voltar para isso para buscar depois a solucionática dessa problemática. Mas antes disso, eu queria perguntar um pouco sobre a evolução desse crime organizado. Porque nós passamos a ter clubes de tiros, aqueles caçadores, colecionadores e atiradores, e nós tivemos uma liberação de compra de armas enorme, né? Quer dizer, Lia, você quer continuar com esse raciocínio? Como é que é os últimos anos, esse período, vamos dizer, do governo Bolsonaro? O que aconteceu? Cresceu o crime? Ele se manteve estável? Como é que foi? Porque em alguns casos, eu vou até chegar lá, no caso do Rio das Pedras, né, onde parece que foi encontrado esse armamento dentro de um condomínio, tal, 100 e tantos fuzis, né? Ele era vizinho do presidente do condomínio, no condomínio, né?
E é dali que saíram os matadores da Marielle, né? Então, eu queria ver como é que você está entendendo esse crescimento e essa articulação com o poder. Essa apreensão de fuzis e depois a relação deles com o crime do assassinato político da vereadora Marielle Franco, eles eram ligados a um condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca chamado Vivendas da Barra, né? Ao lado da Barra da Tijuca, nós temos localidades, é uma região de muita influência de grupos milicianos. Nós temos também no Rio de Janeiro, nessa própria ideia da evolução do crime, nós temos no Rio de Janeiro a evolução dos grupos de extermínio. Esses grupos de extermínio surgiram nos anos 70, de policiais, né, civis e militares, que ofereciam esse serviço para empresários e sempre falavam muito do ponto de vista ideológico, né? Estavam limpando as ruas, limpando os bairros do crime, tranquilizando as famílias, e eles cometiam execuções, né, de pessoas acusadas de serem bandidos, de serem ladrões, e isso foi ganhando uma legitimidade no Rio de Janeiro, especialmente, né? A gente aqui sempre teve, na política carioca, fluminense, um grande debate. A questão da segurança pública ela sempre reaparece em todas as eleições como um grande tema. E aquele político que apresenta, né, as propostas mais autoritárias, aquele político que apresenta as propostas que vão acabar com a criminalidade, que vai ser mano dura, né, que vai ser violento com o crime, eles acabam ganhando as eleições aqui no Rio de Janeiro, né? Não à toa, o Rio de Janeiro é hoje um dos centros do bolsonarismo, né, onde o Bolsonaro, a família Bolsonaro em geral, tem um grande apoio político. Então, no momento mais recente, é difícil falar sobre impacto no aumento, no volume do crime, né? O que a gente percebe é um crescimento no número desses confrontos, que tem a ver com essas reorganizações, esses rearranjos nas dinâmicas criminais, né? Então, muitos territórios estão em disputa, e uma novidade que a gente conseguiu confirmar na nossa pesquisa são grupos milicianos disputando entre si. Até recentemente as milícias eram mais organizadas, eram mais oligopolizadas, né, mais centralizadas, e agora está tendo uma disputa entre próprios grupos milicianos pelos territórios, isso aumenta também os confrontos, mas eu acho que uma dimensão importante que é possível captar pelo nosso trabalho qualitativo, nosso trabalho não foi de levantamento de dados, não foi de aplicação de questionário, né, mas foi de entrevistas, de conversa, de observação dentro dessas localidades. O que o trabalho qualitativo nos permite captar, né, identificar, é o aumento de uma mentalidade, né, militarista, de uma mentalidade de autoridade. Então, cada vez mais que a política de segurança autoritária, que a polícia violenta, que os confrontos vão se mostrando ineficazes para solucionar o problema do crime, vai crescendo também o desejo de mais autoritarismo, de mais violência, né? O problema é que ainda está fraco, o problema é que não temos aqui uma pessoa forte. Então, muitos dos moradores que reclamavam com a gente dessa mudança, né, no território, aqui antigamente a gente ouviu muitos relatos assim, né? Aqui antigamente era tranquilo, agora não está mais tranquilo, porque falta alguém que controle, falta alguém que exerça um poder, que exerça esse controle, essa dominação sobre o espaço, né? Hoje em dia o tráfico não respeita os moradores, hoje em dia a milícia não respeita os moradores, então por isso que a situação está como está. Então eu acho que isso foi criando uma legitimidade, não exatamente para os grupos milicianos, esses estão sendo deslegitimados porque estão explorando, porque não estão garantindo a segurança, mas está crescendo uma legitimidade da ideia de que a solução é mais autoritarismo, é mais violência, né? E isso é muito grave, a gente viu já recentemente os reflexos disso para a política no Brasil, para a democracia, não só para os direitos humanos, né, mas para a própria instituição da democracia no Brasil. Mas, infelizmente, a nossa pesquisa, né, junto aos moradores, mostrou que ainda há muito espaço para crescer uma ideologia militarista, uma ideologia que defende o autoritarismo, que defende
mais armas, mais violência como solução para os problemas que nós estamos vivendo. E como que a gente sai dessa, né? Porque vocês estão levantando que a questão não é resolvida no plano do território. E o crime organizado já se estendeu para mais de um território. Então, nós temos os governos do Estado meio limitados para tratar dessa questão, ainda mais quando a PM, a Polícia Militar, tem os seus vínculos com a milícia, não é? Então, como é que vocês encaram uma política pública capaz de resolver essa situação? Nós já estamos chegando próximos do fim do nosso programa, o tempo passa rapidamente. Vamos ouvir, então, cada uma de vocês nesse sentido. A partir dessa realidade, o que se pode fazer? Por onde é? Nós vamos defender que se acabe com a Polícia Militar? O que é? Monique, você começa? Então, eu acho que eu sou adepta ainda à velha forma da garantia dos direitos, né, amplos para todo mundo, né? Os velhos direitos de cidadania, direito civil, direito político, direito social, e aí a divisão efetiva, né, dos bens da sociedade entre os mais pobres. Então, eu acho que políticas sociais efetivas, de qualidade, acesso à saúde, à educação, né, essas coisas que as pessoas nem falam mais, né? Ficou tão no século passado, mas que eu acredito ainda ser importante, né? Lugares experiências em que essas ações são implementadas de forma, né, com qualidade, ainda que no sistema capitalista, você tem uma garantia, né, de uma vida melhor. Por outro lado, é um controle pela sociedade civil das polícias, da atuação das polícias, né? Eu acredito, né, que tenha que ter não só investigações, mas também o Ministério Público e outras instituições que acompanhem e atuem, né, junto a essas forças, né? A polícia ela não pode fazer o que ela quiser a hora que ela bem entender. Tem que haver um controle maior das instituições dentro do sistema que a gente vive, né, dentro da democracia, para conter esses abusos. Então, e aí isso é uma gestão estatal, né? O Estado que determina, o Estado que pode garantir essa atuação. Então, acho que num sentido, claro que a longo prazo eu tenho outras ideias, mas imediatamente eu acredito numa gestão mais responsável, né, do Estado. Eu acho que é um pouco por aí. Lia, você quer continuar? A nossa pesquisa, o relatório chama Milícias, Facções e Precariedade, né? Nós entendemos que essa situação da segurança pública no Rio, né, da violência e da criminalidade, ela alcança a dimensão que ela alcança aqui, porque ela se estabelece num território de muita precariedade da vida, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da garantia mesmo do direito à vida, né? Nos chamou muita atenção que uma pesquisa que começou assim após a diminuição das limitações causadas pela pandemia, né? Quando nós chegamos em alguns desses territórios, que eram territórios que a gente já fazia pesquisa antes, né? Essa pesquisa ela se aproveitou de relações, de conhecimentos que nós tínhamos anteriores à pandemia, pesquisas que já realizamos há muitos anos, e nós voltamos a esse campo depois da pandemia para perceber o que tinha mudado, o que tinha acontecido nessas localidades. E nos chamou muito a atenção a extrema exploração econômica que essas populações estão vivendo. Então, você imagina, depois da pandemia, depois de tantas dificuldades econômicas, né, de perda de pessoas, mas também de perda de emprego, de perda de fonte de renda, muitos lugares que fecharam, muitas pessoas que ficaram desempregadas, e agora eles estão submetidos a essa violência extrema, que é a violência da superexploração econômica também. Então, o desejo por autoritarismo, o desejo por mais militarização, ele encontra terreno fértil, né, na questão da precariedade econômica e da dificuldade econômica. Então, só para reforçar, né, o que a Monique já tinha falado, políticas sociais que consigam garantir, né, minimamente a condição de vida dessas pessoas, elas vão ter um efeito de deslegitimar, né, de diminuir a legitimidade
desses grupos armados e vai fazer com que seja mais fácil combatê-los, aí não mais dentro do território, né, mas nas relações políticas e nas relações econômicas que existem com as redes internacionais de tráfico de drogas e de armas, com as relações, né, institucionais que esses grupos conseguem estabelecer. Mas sem se combater a questão da precariedade, da pobreza, da vulnerabilidade social, a gente está deixando essa enorme parcela de moradores do Rio de Janeiro, né, à mercê desses poderes armados que só estão podendo oferecer esses serviços porque o Estado está se eximindo da sua responsabilidade. Pois é, mas quando vocês falam em Estado, as duas, eu entendo que vocês estão se referindo ao Estado Rio de Janeiro, não é? E eu estava falando do Estado enquanto organismo público de regulação. E, nesse sentido, o que o governo federal pode fazer hoje em dia? Monique. Então, acho que a gente está falando desse Estado também, né? Dessa gestão, que não necessariamente é só a instituição estadual, né? Mas o Estado nacional também, né? Então, acho que o investimento público, né, em políticas sociais é fundamental. Eu acho que em alguns casos você ter uma atuação, né, de instituições federais para contribuir, né, com as instituições estatais. Eu acho que o governo federal ele pode atuar nos estados em parceria, né, estabelecendo parcerias. Eu acredito que, nesse sentido, né, eu acho que e a gente está num momento bom, né, para estabelecer essas parcerias. Eu acho que o diálogo e a força também dos movimentos sociais, né, da sociedade civil, que nos últimos anos ficou com muita dificuldade, né, de dialogar com o governo federal, eu acho que agora é uma boa oportunidade desse diálogo retornar, né, retomar esse diálogo e ações serem efetivamente realizadas, né, seja em territórios ou seja numa política mais ampla. E a sua última fala, diz aí o que você está achando disso tudo. Eu concordo com a Monique que agora é um momento de esperança, né? É um momento da gente pensar, ter um horizonte aí um pouco melhor de possibilidade de apresentação desses de alternativas, né, a essa política de extermínio e morte que está sendo realizada. Mas é fundamental que o Estado brasileiro ajude o Rio de Janeiro. E aí não só o governo federal, como a Monique apresentou, né, mas o Estado no seu sentido mais amplo. A gente tem uma medida que foi julgada pelo Supremo, que é a DPF 635, que é uma medida que proibiu a realização de operações policiais durante a pandemia, somente com justificativa, acompanhada pelo Ministério Público, etc., e a implementação da DPF no primeiro mês já reduziu em mais de 70% o número de mortes no Estado. Então, se o Rio de Janeiro, né, for deixado à mercê dos nossos políticos, infelizmente a situação vai ficar muito grave. Nós precisamos que o Estado brasileiro se envolva, né, nessa questão, porque, como nós dissemos, o que acontece localmente tem impacto nacional, porque essa é a dinâmica da violência, essa é a dinâmica do crime, né? Então, a diminuição de mortes no Rio de Janeiro ela é importante não só para nós que moramos aqui, mas para a democracia. Enquanto tiver existindo esse número de mortes aqui no Rio de Janeiro, só vai se fortalecer uma ideologia autoritária e contra a democracia no país. Muito bom. Eu quero agradecer muito a Lia de Matos Rocha e a Monique Batista Carvalho por esse esclarecedor e preocupante papo sobre a segurança, as facções e as milícias no Rio de Janeiro. E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.